Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a gente vai ler o verso 9 e vamos orar. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado pela sua palavra, obrigado por este lugar onde nós podemos ouvir, meditar, orar uns pelos outros, pudemos te adorar e nós, Pai, temos entendido que o Senhor nos tem congregado neste lugar com um propósito. Ó Deus, para derramar em nós e através de nós grandes coisas, grandes verdades através da sua palavra. Deus, que esta manhã possa ser um divisor de águas, Deus, nas nossas vidas, que nós possamos, ó Pai, realmente experimentar um renovo, uma alegria, algo novo do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu disse, irmãos, esse texto é um texto muito conhecido da igreja. Vamos só fazer uma enquete aqui. Quem conhece esse versículo que eu li aqui? 1 Pedro 2,9, deixa eu ver. Então, a grande maioria da igreja já ouviu e conhece esse versículo. Então, eu quero falar um pouco nesta manhã sobre esse chamado de viver o propósito. Mas para chegar até aqui, né, neste texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, eu quero fazer uma referência a este chamado. Este chamado foi feito lá quando o povo estava saindo do Egito. Na verdade, esse trecho dizendo que Deus queria fazer do seu povo uma propriedade sua, uma nação santa, um reino de sacerdotes, um povo separado para si mesmo, para Deus. Então, Deus fez esse chamado para o povo de Israel quando saía do Egito. E nós vemos aqui Pedro, ele trazendo esta declaração, ou este propósito, esta vontade ou desejo de Deus, trazendo para nós que somos a igreja. Então, aquilo que foi dito ao povo de Israel lá atrás, agora está sendo dito para a igreja. Olha, vocês são propriedade exclusiva de Deus, um povo de Deus, um povo santo de Deus, que foi chamado com um propósito. E é bem interessante que o versículo 10, aqui de 1 Pedro capítulo 2, ele continua dizendo de dois tempos. Ele falou assim, antes, vocês não eram povo de Deus. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Então veja que há uma distinção de momentos, há uma separação, ou algo claro, dizendo que antes vocês não eram povo de Deus, mas agora não, agora vocês são povo de Deus. Então antes vocês tinham um estilo de vida, tinham um propósito de vida, ou talvez não tinham nada, estavam sobrevivendo, mas agora não, agora vocês têm um chamado de Deus para vocês viverem. Então, quando nós olhamos esse texto, nós podemos ver que esse texto foi dito lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 3. Se você puder abrir comigo, né, esse texto de 1 Pedro está fazendo um eco, ou uma referência àquele texto lá em Êxodo, capítulo 19, e eu vou ler a partir do versículo 3. Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que eu fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então nós estamos vendo aqui quando Moisés saiu com o povo da escravidão do Egito. Então havia ali uma nova proposta. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã. Nós não podemos focar a nossa vida cristã naquilo que Deus
está dando para nós, naquilo que Deus está fazendo por nós. Apenas, é um privilégio, e é uma bênção, irmãos, é uma alegria, quando nós olhamos para a nossa vida e vemos que o Senhor nos libertou. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala, o Senhor nos libertou do império das trevas. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse, antes nós éramos filhos da desobediência, né, destinados à ira, éramos filhos da ira, mas o Senhor nos deu grande salvação em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz então que o Senhor já nos libertou ali do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, e ali naquele lugar, no império das trevas, éramos guiados por Satanás, pelo príncipe das trevas, fazendo a sua vontade, totalmente submisso a ele, fazendo aquilo que ele queria. Agora não. Agora nós estamos no reino da luz, onde temos a redenção, onde temos o perdão dos nossos pecados. Então há uma distinção de momentos, de lugares espirituais, de locais onde eu estou, onde você está. Na verdade, irmãos, quando eu me converti, eu tinha 1 ano e meio de casado com a Adriana, e eu morava ali no Jardim Satélite, num apartamento. E eu então me converti, entreguei minha vida a Jesus, e eu, fisicamente falando, estava no mesmo lugar, estava morando no mesmo apartamento, estava trabalhando na mesma empresa, era tudo igual, mas havia algo mudado. Espiritualmente eu já não estava mais no mesmo local, eu estava agora num lugar de liberdade, eu não estava mais num lugar de prisão, eu não estava mais num lugar onde eu praticava mentira e praticava as obras da carne e das trevas, não. Agora eu estava num lugar onde o perdão de Deus me alcançou. Então a minha vida mudou, Deus começou a trabalhar comigo. E eu comecei a olhar para o Senhor com novos olhos, olhos de admiração, apaixonado pelo Senhor, pela sua palavra. Eu lembro que eu ganhei uma Bíblia, no dia seguinte que eu falei com o meu amigo que trabalhava comigo, eu falei assim, cara, eu entreguei minha vida para Jesus. Falei para ele numa segunda-feira. Ele então chorou, imagina no ambiente de trabalho. Falei para ele, cara, eu entreguei minha vida para Jesus. E esse rapaz, ele chorou, derramou lágrimas, não disse uma palavra, mas eu vi lágrimas escorrendo pelo seu rosto, num lugar de trabalho. E no dia seguinte ele me levou uma Bíblia, e foi a primeira Bíblia que eu tive. Eu peguei a Bíblia, irmãos. Eu não sei você, mas quando eu peguei a Bíblia, eu não sabia o que eu fazia com ela. Se eu botava debaixo do braço, se eu levava assim, ou se eu levava de outro. Eu não sabia o que fazer com a Bíblia, eu nunca tinha pegado uma Bíblia na minha vida. E ele então me presenteou uma Bíblia. Né? E eu lembro, infelizmente, eu perdi essa Bíblia, porque um dia eu fui sair de carro, coloquei ela em cima do carro e fui embora, irmãos. Ela caiu em algum lugar, deve estar abençoando alguém, né? Mas eu gostaria de ter essa Bíblia até hoje, infelizmente não tenho, mas eu tenho a memória. Eu lembro hoje, numa terça-feira, quando eu cheguei para ele, na segunda-feira eu falei que eu tinha aceitado Jesus, na terça-feira ele me levou a Bíblia no final da tarde, e ele falou para mim assim, traz essa Bíblia amanhã, que nós vamos estudá-la. Era a última coisa que eu queria fazer, irmãos, era andar com a Bíblia. Eu tinha vergonha. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje talvez, mas naquela época, em 1990, eu tinha vergonha. Mas aí eu comecei a andar com a Bíblia, eu ia de ônibus para o trabalho, então eu ia para o ponto de ônibus, ficava com a Bíblia na mão, entrava no ônibus com a Bíblia, não sabia o que fazer com ela, irmãos. E ele foi me ensinando a ler a Bíblia. Ele sabia os versículos de cor. Ele sabia onde os assuntos estavam escritos. Quando eu apresentava alguma dúvida, ele citava a palavra de cor, dizendo o que a Bíblia dizia sobre aquilo. E eu comecei então a ficar apaixonado por essa palavra. Eu falei assim, Deus, eu quero ser igual a esse cara. Eu queria ser igual a ele, porque eu fiquei apaixonado pela palavra. Na verdade, não era ele, mas assim, o que estava nele, a paixão por Deus, a paixão pela palavra de Deus. Essas coisas me cativaram. E eu falei assim, meu Deus do céu, eu quero ser como ele. Eu quero conhecer a sua palavra, eu quero ser apaixonado pela sua palavra. Então, irmãos, eu estou dizendo de tempos diferentes, momentos diferentes da nossa vida, quando nós somos chamados e apresentados ao Evangelho, quando nós somos apresentados à palavra de Deus, ao estilo de vida que Deus tem para nós, então precisamos entender que há um propósito nisso, e nós precisamos viver esse propósito com alegria. Deus então, Ele tirou o povo ali do Egito, e os trouxe ali no deserto, e ali no Monte Sinai, quando Moisés sobe ao monte, Deus o chama e fala assim, olha, fala lá para o povo, que eles serão o meu tesouro. Irmãos, feche os teus olhos.
Talvez tenha alguns solteiros aqui que ficam imaginando o tempo que vão casar, né? E vão chamar o marido ou a esposa de tesouro. Olha, você é o meu tesouro, né? Com aquela expectativa. Não é, irmãos? Eu lembro quando eu era solteiro, eu queria casar e eu sonhava. Então hoje eu posso olhar para dentro e dizer, você é o meu tesouro, né? Nós estamos juntos, temos um propósito, temos uma vida juntos. O Senhor olhou para você e para nós e falou assim, eles serão o meu tesouro particular. Você é o tesouro particular de Deus. Deus olha para a igreja e fala, é o meu tesouro. Amém? Pode abrir os seus olhos e você é um tesouro. O Senhor tem você em grande valor. Mas nós entendemos o que Ele também nos chama para sermos sacerdotes e uma nação santa. E quando nós olhamos lá em 1 Pedro, o propósito está ali para anunciar as grandezas do Senhor. Vamos ver novamente 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a libertação, a minha conversão, a nossa libertação, a nossa cura, a nossa transformação não tem um propósito ou um fim, um final em si mesmo. Deus não me libertou para que eu seja um homem liberto e viva longe do pecado apenas. Isto é maravilhoso e isso faz parte da vida cristã. A viver a libertação, viver a cura, viver a transformação, viver um novo tempo com o Senhor, experimentar coisas novas e grandes, experimentar o poder de Deus, ser curado de uma enfermidade física, ser curado de uma prisão emocional, ser curado de um vício, ser liberto. Irmãos, ter o casamento restaurado, ter a vida transformada, ter até mesmo a vida financeira abençoada e começar a prosperar. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso, e tudo isso faz parte do propósito de Deus, de cuidar da sua igreja, porque Ele cuida de nós, nós somos o seu tesouro particular. Deus nos ama com um amor imenso, e Ele nos chama para viver isso. Mas, irmãos, eu preciso dizer para nós hoje como igreja, este não é o propósito final da nossa libertação. Não é apenas cuidar de nós ou transformar a nossa vida. Isso é maravilhoso. Mas é muito pouco. Amém? Isso é maravilhoso. Mas é muito pouco. De repente você pode chegar para mim e falar assim, olha, eu antigamente eu me drogava, eu fumava e eu bebia. Agora eu estou na igreja. Eu não fumo mais, eu não me drogo mais e eu não bebo mais. Amém, irmãos, que bênção. Mas e daí? A vida cristã, aleluia, a vida cristã não tem a ver com aquilo que nós deixamos de fazer apenas, mas a vida cristã tem a ver com aquilo que nós começamos a fazer pelo reino. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nesta manhã? Não é apenas aquilo que você deixou de fazer, os pecados que você deixou de cometer, ou as coisas que deixaram de prender você, e você então foi liberto, foi restaurado, foi curado, e agora você é uma nova criatura. Mas a vida cristã não é só isso, a vida cristã agora nos leva para um lugar onde nós somos tesouro do Senhor, onde nós somos propriedade exclusiva de Deus, onde nós somos nação santa, um reino de sacerdotes, e neste lugar, nós então vamos proclamar as grandezas daquele que nos chamou, daquele que nos transformou, daquele que mudou a nossa história. Este é um lugar não apenas de libertação, este é um lugar não apenas de ser curado, este é um lugar não apenas de desfrutar uma vida nova, não apenas isso, mas este é um lugar de proclamação, de levantar as mãos, de levantar a voz, porque eu e você temos uma palavra de esperança, eu e você temos uma palavra de libertação para aqueles que estão presos. Eu e você, irmãos, estamos num lugar aqui de proclamação. A libertação não é o fim em si mesma. Ela é apenas uma parte daquilo que Deus tem para nós. Mas somos chamados, somos libertos para viver grandes coisas e para anunciar as grandezas do nosso Deus. Irmãos, eu não sei você, eu fico empolgado quando começo a pensar nessa coisa. O lugar que eu vivo hoje, então, é um lugar de proclamação.
Foi isso que Deus disse para Moisés falar para o povo. Agora, por que muitas vezes nós ficamos tão presos aqui? Então, quando nós olhamos aquilo que aconteceu nesse tempo, pouquinho antes, pouquinho anterior, a Deus chamar Moisés para o monte e falar assim: diga ao povo que eles vão ser meu tesouro, a minha propriedade exclusiva. Diga ao povo que eles serão para mim uma nação santa e um reino de sacerdotes. Um pouco antes disso, perdão, um pouco antes disso, lá em Êxodo capítulo 6, versículo 6, semana passada eu falei um pouco sobre isso também. E Êxodo é um livro muito interessante, né, porque conta toda a história da libertação, e também ali os primeiros capítulos falam da dificuldade de Moisés em aceitar o seu chamado, de entender o que Deus queria fazer com ele, mas ele foi o único que entendeu. O povo demorou para entender, né? Moisés entendeu. Então Deus começou a se revelar a Moisés. E quando Moisés chega lá no Egito, né, ele sai do deserto, ele vai lá para o Egito, e ele está ali para falar com o povo. Então Deus fala com Moisés lá em Êxodo capítulo 6, versículo 6. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço estendido e com poderosos atos de juízo. Farei de vocês o meu povo. Presta atenção, irmãos. Lá o povo estava escravo e Deus falou para eles: vou libertar vocês disso daqui, eu vou tirar vocês dessa escravidão. E eu farei de vocês o meu povo, versículo 7. E serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os liberta do trabalho pesado imposto pelos egípcios. Eu os farei entrar na terra, que com mão levantada jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Deus então vai tirá-los de um lugar e vai levá-los para outro lugar. E nós sabemos que muitas vezes, eu falei semana passada, está escrito em 1 Coríntios, né, que as coisas que foram escritas no Antigo Testamento, na verdade, são para a nossa advertência. Nós que vivemos os últimos dias, os últimos tempos. Toda a história de Israel, e é por isso que é importante você estudar a Bíblia. Fala conosco, nos ensina. Então nós estamos vendo aqui Deus chamando um povo para ser o seu povo. Nós estamos vendo Deus aqui libertando um povo com mão forte, exercendo juízo sobre Faraó. Nós estamos vendo aqui muitos paralelos. E lá na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele desprezou a Satanás, os inimigos. Ele então cravou tudo na cruz, tudo aquilo que era contrário a nós, todo escrito de dívida que nos era prejudicial, foi encravado na cruz. Ali o Senhor venceu a Satanás, julgou a Satanás, é por isso que a Bíblia diz que Satanás já está julgado. Amém, irmãos? Então nós já fomos julgados. O Senhor na cruz, Ele morreu a nossa morte, e nós então podemos viver a sua vida. Nós somos aqui livres, o Senhor está dizendo para nós: farei de vocês o meu povo. Versículo 9, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então Deus fala com Moisés e começa a se revelar a Moisés. Se você for ler o contexto, você vai ver Deus dizendo para Moisés assim: olha, eu sou o Senhor. Ele fala: eu sou Jeová, ou Javé, eu sou o Senhor. Eu me revelei a Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó não me conheceram pelo meu nome. Olha só, irmãos. E ele está dizendo agora para Moisés: mas vocês vão me conhecer pelo meu nome. Jeová, eu sou o que sou. Então Deus está trazendo uma nova revelação, uma coisa tremenda. E está agora dizendo: eu vou executar, e eu vou cumprir a promessa que eu fiz aos seus pais, e vou tirar vocês da escravidão, vou levar vocês para um lugar onde vocês vão assumir esta promessa e uma nova propriedade, uma nova história, uma nova coisa. Mas o versículo 9 diz que eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia. Então as nossas dificuldades não deveriam cegar a nossa fé. A nossa angústia não deveria cegar
a nossa fé. Porque as nossas angústias não deveriam, o que, irmãos? Não deveriam dirigir as nossas vidas, mas a nossa vida precisa ser dirigida por aquilo que o Senhor nos disse e nos promete. Porque nós então recebemos uma promessa, e aqui eu quero fazer uma paráfrase, fazer um paralelo aqui. Nós recebemos uma promessa de Deus e a gente vem para a palavra e a gente começa a ver as promessas. Eu vou dar vida para vocês e vida é abundância. E você olha para o seu relacionamento, você olha para a sua finança, você olha para a sua saúde, você olha para tantas e tantas situações e você não consegue ver uma saída. Por quê? Porque a angústia pesa sobre nós. A nossa história de vida, ela é, irmãos, ela é aquela que grita para nós todos os dias. Todos os dias você olha para o espelho e você vê ali a sua aparência. E é terrível, irmãos, porque quando você olha, você, puxa vida, né? Eu queria ter cabelo liso. Eu queria ter cabelo liso, irmãos. Na minha época de adolescente tinha uma moda que o pessoal cortava o cabelo e dividia no meio. Aí tinha uns amigos que tinham o cabelo lisinho, eles cortavam o cabelo no meio assim, o cabelo vinha assim, irmãos. Fazia um topete e voltava, o cara fazia assim, balançava no vento. E um dia eu fui no barbeiro e pedi para o cara cortar meu cabelo no meio, cara. Que arrependimento. Tinha como. Um dia eu fui no barbeiro e pedi para o cara cortar meu cabelo. Eu lembro que eu passei na rua, fiquei tão diferente, irmãos, que eu passei na rua, passei por um cara que jogava bola comigo, era meu amigo. O cara passou por mim, o cara não me reconheceu. Eu falei, graças a Deus que... graças a Deus que ele não me reconheceu. A gente quer viver coisas diferentes daquilo que o Senhor nos propõe viver. Cara, eu sou assim. Hoje eu amo meu cabelo, irmãos. Posso sair no vento, não acontece nada, querido. Pode chover, não acontece nada. Está tudo certo, fica tudo do mesmo jeito. Não é? Se eu pular numa piscina, nadar por baixo d'água e sair do outro lado, meu cabelo continua igual. E eu louvo a Deus por isso, irmãos. Amém? Está tudo certo. Não tem problema. Mas a gente fica imaginando coisas que a gente gostaria de viver que fossem diferentes. E aquela situação, então, ela nos prende. E nos prende de viver o que Deus tem prometido. As outras coisas que Deus tem para nós. Então a gente olha a palavra e fala, não, eu vou ter uma vida abençoada. Não, eu posso influenciar para o bem as pessoas que estão ao meu redor. Eu tenho uma palavra de esperança. Mas a gente não consegue viver isso. Você vai viver uma libertação do seu vício e dia após dia o cara está ali lutando e não consegue. Você vai possuir a terra, né? Que significa o quê? Uma nova morada no âmbito espiritual, significa uma nova posição, uma nova realidade em Deus. Então a angústia os prendeu de tal forma que eles não deram ouvido a Moisés. Não deram ouvido a Moisés, irmãos. Agora eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. E nós? Temos dado ouvidos ao Senhor? Nós temos acreditado que Deus vai nos levar a viver algo diferente do que nós estamos vivendo? Ou a angústia tem cegado o seu coração, a sua fé? Ou a dureza da vida, a dificuldade tem nos apertado de tal forma, irmãos, que nós não temos um olhar de fé. Nós não temos um olhar de esperança. Nós não temos um olhar, irmãos, para fazer coisas novas. Então nós ficamos a vida toda correndo em busca da bênção, da libertação ou da transformação. Deixa eu dizer algo para você, isso é maravilhoso, mas isso não é tudo. Não podemos ficar apenas olhando estas coisas. Temos que olhar para aquilo que foi proposto, porque o Deus que propôs é aquele que capacita. O Deus que diz que vai nos levar à terra prometida. É o Deus que vai nos levar, Ele não mudou de ideia. O Deus que diz que você vai ter vida abundante, Ele não mudou de ideia. Ele vai nos dar uma vida em abundância. Ou eu creio nisso, irmãos, ou então eu vou fazer outra coisa. Vou deixar de ser crente, vou deixar de ser cristão, né? Vou viver outra coisa. Mas se eu estou aqui e eu creio, a pergunta é, eu tenho dado ouvidos? Outra coisa. O povo, então, ele sai do Egito. Sai, irmãos, está livre. Mas deixa eu falar uma coisa para você, livre por fora, escravo por dentro. Você já viu que situação? Livre por fora e escravo por dentro. Conheci um pastor, conheci lá no Chile, ele é um pastor brasileiro, era de Curitiba, eu esqueci o nome dele.
não daria o crédito, mas ele foi um missionário na Rússia, ele foi missionário também em alguns lugares da Europa. Então ele tinha muito contato com várias pessoas, e então ele recebia verba, dinheiro, de várias pessoas do mundo, ele guardava esse dinheiro aqui, e essas pessoas vinham para trabalhar, doando o seu tempo voluntário, né? Então, qual é a história? A história é a seguinte: ele comprou um terreno com esse dinheiro e construiu, se não me engano, 4 casas. 4 casas. E ele então foi lá, pegou uma pessoa que estava na favela, na comunidade, né? Pegou aquela pessoa e levou para viver na casa. E eu estava conversando com ele, falei assim, como é que foi a experiência? Cara, foi maravilhoso, pegamos algumas famílias, e eu levei uma família para morar lá. Só que, passou 30 dias, a casa linda, toda mobiliada, toda pintada, arrumadinha, deixou uma casinha simples, mas muito bonitinha para o cara viver. Depois de 30 dias, parecia uma casa de favela. Falei, como assim? O cara juntou, a gente dava cesta básica, dava tomar, o cara juntou um monte de papelão, de madeira, de lixo. A casa dele era um lixo, era um lixão. Por quê? Porque nós o tiramos daquela vida e o colocamos aqui. Mas por dentro, ele ainda vivia a mesma coisa. E ele começou a contar para mim então que esse homem, que parecia ser uma coisa, ele então começou a se embriagar e começou a bater na mulher. E a vizinhança começou a ter problema. Então, toda essa situação. Então, imagina, você pega uma família, ajuda, leva, o cara diz que é crente, daqui a pouco está vivendo isso daí. E ele falou para mim assim, cara, olha só a dificuldade que agora nós estamos. Estamos com essa situação e eu não sei como agir. Por quê? Porque ele foi tirado de um lugar, que era um lugar de miséria, um lugar de sujeira, um lugar de miséria mesmo, e foi levado para um outro lugar com uma nova proposta. Mas a miséria veio dentro dele. Acho que vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Muitas vezes, então, esse povo, ele era livre por fora, porque saiu da escravidão do Egito, mas eles eram escravos por dentro. Lá em Números 14, versículo 1, no episódio que os espias vão olhar a terra e voltam, né, com ideias, começam a difamar a terra e dizer que eles iriam morrer, e apenas 2 que você sabe que são Josué e Calebe. Assim, não, Deus vai nos dar a terra. Mas aqui em Números 14 revela algo. Olha só, naquela noite, versículo 1, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada, as nossas mulheres e os nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros. Escolheremos um líder e voltaremos para o Egito. Ou seja, a escravidão nunca saiu do coração deles. Voltar para o Egito era uma opção. Irmãos, para mim, voltar para a escravidão não é uma opção. Para mim, separar da minha esposa não é uma opção. Para mim, abandonar a igreja não é uma opção. Não é, irmãos. Graças a Deus que o Senhor transformou a minha vida, me libertou, mas aquilo foi uma bênção. Mas agora eu tenho um propósito, eu sou uma nação santa. Eu sou propriedade exclusiva do Senhor, chamado com um propósito, para anunciar as suas grandezas. Irmãos, então Josué e Calebe entenderam isso. Eu falei assim, não, o gigante, nós vamos devorá-lo como pão. Como pão, irmão. Você pega o pão, faz assim, você corta o pão com a mão. Nós vamos devorar, se o Senhor se agradar de nós. Nós vamos entrar, nós vamos possuir a terra, nós vamos viver o milagre, nós vamos experimentar grandes coisas, porque o gigante, o exército inimigo não pode anular aquilo que Deus falou para mim, me prometeu. Não pode, não pode. Então esta percepção é de alguém que quando foi tirado da escravidão, ele olhou para trás e falou assim, nunca mais, eu não quero viver aquilo nunca mais, eu vou para frente, eu vou viver aquilo que Deus tem para eu viver.
Eu vou viver grandes coisas em Deus. Eu vou experimentar o poder de Deus. Eu vou experimentar a graça que me capacita. Eu vou ser transformado. Eu vou viver porque o Senhor me tirou dali e disse que eu fui chamado e fui colocado num lugar de proclamação. E aqui, nesse lugar de proclamação, eu vou falar com a minha vida que existe um Deus que cura, que liberta, que transforma. Existe um Deus que capacita. Existe um Deus cuja mensagem é uma mensagem de amor. Existe um Deus que me colocou num lugar de proclamação, porque eu fui chamado para anunciar as suas grandezas. Irmãos, é um lugar para anunciar. Não é apenas um lugar para ficar ali, não ficar aqui cutucando aqui um do outro, tal. Aí sabe o que acontece? Você chega na igreja, eu falo assim, tudo bem, Paulo? Paulo fala assim, sabe o que é, pastor? O João sentou no meu lugar. Eu sei daí. Não, mas aquele lugar é meu, eu sento ali desde que a igreja veio para cá, já faz quase um ano. E ele sentou no meu lugar. Ele sabe que aquele lugar é meu. Ficamos aí, um catando piolho do outro, né, irmãos? Irmãos, é uma bênção. É uma bênção. Amém? Eu amo. Eu amo quando alguém chega e cuida de mim, fala comigo, me abençoa. É gostoso, irmão, nós vivemos aqui e tal, mas nós não somos uma comunidade voltada para nós, apenas. Nós temos que ser uma comunidade voltada para o mundo que está carente, irmãos. O mundo está carente da palavra que você tem. O mundo está carente do testemunho que você tem. O mundo está carente, querido, de testemunho. E nós ficamos aqui preocupados porque não, meu carro está no sol. Minha filha não sei o quê. Aí eu fui no banheiro, o banheiro estava sujo. Sabe umas coisas assim, irmãos, que não tem sentido. O ar-condicionado queimou, irmãos, esse primeiro aqui. Eu estou suando aqui, está calor, né? Vamos ter que trocar. Queimou a máquina ali. Por isso que tem alguns irmãos que estão sofrendo hoje. E hoje está calor, né, irmãos? Mas, cara, podia ficar lá em casa, não tem ar-condicionado em casa, mas tem um ventilador lá que fica ventilando, né? Soprando vento quente na gente. Mas, né? Podia ficar lá, uma confortável. Irmãos, nós não somos chamados para viver confortavelmente, nós somos chamados para anunciar as grandezas do Senhor. Amém? Agora, se puder fazer isso com conforto, amém, glória a Deus. Se não der, irmão, não tem problema. O meu propósito é anunciar, é proclamar, é viver aquilo que Deus tem. Ou seja, escravos por dentro, livres por fora. Quantos crentes são livres por fora, mas por dentro estão escravizados? A sua vontade, a escravidão não saiu do seu coração. Nós não podemos acreditar que o Senhor vai falhar conosco em nos levar a viver o propósito que Ele mesmo nos designou para viver. Ele mesmo nos designou para viver um propósito. Como é que eu vou acreditar que Ele vai falhar comigo, irmãos? Eu vou de cabeça, porque eu sei que Ele vai me sustentar. Eu creio que Ele vai me sustentar. Quando a Fernanda e a Flávia foram estudar fora, eu falei assim, não, pode ir, filha. A gente se vira aqui. Pode ir. Já tá bom, pai. Aí foram estudar fora. A Fernanda, coitada, um dia ela voltou, estava magra. Cadê a Fernanda? Está por aí, né? Está por aí. Desculpa, filha, deve estar com um Benjamin em algum lugar. Mas elas estão acostumadas que às vezes eu exponho algumas coisas. Mas é só para a gente entender, irmãos. A Fernanda estava magrinha. Eu falei, o que aconteceu, filha? Não, sabe o que é, pai? É que a comida lá do bandejão, tem dia que não dá para comer, não. É muito ruim. Custava, tipo assim, sei lá, R$2 o bandejão. E tinha o trailer lá que fazia comida, e custava, sei lá, R$7, um negócio assim. Eu assim, e a comida do trailer é boa, por que você não come? Eu não como, pai, porque eu não quero ser pesada para você. Eu falei, como assim, filha? Não, pai, o dia que não dá para comer no bandejão que eu não como. Não tem problema, não. Ah, tá aí a Fernanda, está quietinha aí, né, filha? E eu falei assim, não, filha, você pode comer lá o dia que não der para comer no bandejão, você pode comer lá. Eu sou o pai. E eu falei assim, vai, filha, pode ir lá estudar. Nós vamos, eu e a mamãe, nós vamos ajudar e vamos prover para você o que você precisa. Ela foi. Quanto você precisa? Eu preciso de 100. A gente mandava 100. De repente, o 100 já não estava dando mais, porque ela tinha que comer em um lugar diferente. É só me pedir.
a gente ia dar um jeito. Se vai cortar aqui, a gente corta. Se vai cortar ali, né? Eu não sou o todo-poderoso, mas eu tenho amor de pai também. Então a gente dá um jeito. E a gente ajudou. A Flávia, irmãos, a Flávia foi morar nos Estados Unidos, quando ela tinha 16 anos. E eu dei um cartão de crédito meu para ela. Falei assim, filha, está aqui para você gastar em alguma necessidade. Primeiro mês que ela ficou lá, veio no meu cartão, que era um cartão meu, né? Que ela era minha dependente no cartão, veio uma conta, irmãos. E eu olhei e falei assim, vamos ver quanto que a Flávia gastou. Já estava desesperado, em dólar, né, irmão? Ela veio lá, $16. $16. Aí eu falei assim, filha, você está comendo? Tô, pai, eu como aqui em casa. Mas você não saiu para comer nada? Não, quando sai, não, eu pego mais barato e tal. Segundo mês, sei lá, $19. Aí eu falei assim, filha, não, pai, eu não quero ser pesada para o Senhor. Deixando de viver algumas coisas. Você acha que você vai ser pesado para Deus, irmão? Se você pedir para Ele te capacitar a fazer alguma coisa? Nós não vamos ser pesados para o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida das minhas filhas, responsáveis, meninas de Deus. O Adilson Júnior e o Marcelo Salgado são pessoas abençoadas porque casaram com as melhores. Assim, ó. Eles casaram com as melhores. Mas, irmãos, o nosso Pai está dizendo, vai, vai, vai. Ele é o provedor, Ele é Deus Todo-Poderoso. Irmãos, a escravidão não tinha saído dos seus corações. Então, eles ainda viam a escravidão como uma opção. A escravidão não pode ser uma opção para você, meu irmão. Quem diz amém? Amém. Não pode ser. Os desentendimentos não podem ser opção no seu lar, de vida. Pode acontecer, é claro, eu também tenho. Estou casado, vou fazer 36 anos de casado. Vou fazer 36 anos de casado, agora em janeiro. E tivemos nossas lutas, tivemos as nossas dificuldades, temos desentendimentos. Eu e Adriano somos diferentes em muitas coisas. Eu acho uma coisa, ela acha outra. Nós, às vezes, nos respeitamos e vamos conversando e Deus vai nos dando graça. Mas não é uma opção viver em desentendimento, não é. Não é uma opção viver brigado, não é uma opção, irmãos. Não pode ser uma opção viver na escravidão. Não pode ser uma opção viver de forma escrava. Não pode ser, agora entendo o que eu vou dizer. Não pode ser uma opção para quem é crente viver para si mesmo. Nós vivemos para proclamar as grandezas do Senhor. Nós não vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para proclamar as suas virtudes, as suas grandezas. É para isso que nós vivemos. É para isso que fomos libertos. É para isso que o Senhor tem nos curado aqui na igreja. É para isso que Deus tem levantado aqui o Ministério da Família, com os seus cursos, com as coisas. É para isso que Deus tem levantado aqui os professores que cuidam do Ministério Infantil. É para isso que Deus tem nos ajudado e tem levantado aqui uma equipe que trabalha ali no acolhimento, na recepção, servindo, nos ajudando. É para isso que Deus tem levantado músicos para nos levar a adorar. O Senhor tem cuidado de nós e tem levantado. Mas o propósito não é a gente ficar aqui em nós mesmos. O propósito é proclamar as grandezas do Senhor. E glória a Deus que eu proclamo as grandezas do Senhor para o Fabiano. Fala, Fabiano, olha como Deus é grande. E o Fabiano fala para você, amém, pastor. É mesmo. Fabiano, como Deus é maravilhoso. Ele fala, eu também acho. Olha o que Ele fez na minha vida. Eu falo, olha o que Ele fez na minha vida. Que bênção, irmão, está tudo certo. Mas nós precisamos dar essa palavra lá no nosso grupo de relacionamento, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, aqueles que nunca ouviram que Deus é bom. É lá que nós temos que agir e que atuar. Mas a escravidão, irmãos, voltando aqui ao tema, não tinha saído do coração daqueles homens e mulheres, ainda era uma opção de vida. Eles queriam levantar um líder para voltar para o Egito. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo fala assim, para a igreja,
Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como gentios, na inutilidade dos seus pensamentos. Paulo está falando com a igreja, conosco. Eu insisto com vocês que não vivam mais como gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não conhecem a Deus. Ou então Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: eu estou insistindo com vocês, não vivam mais como pessoas que não conhecem a Deus. Não viva mais como alguém que não conhece a Deus. Não viva mais como uma pessoa que não conhece o porquê do que foi chamado. Não viva mais como uma pessoa que não sabe que ela foi colocada num lugar de proclamação das virtudes e das grandezas do Senhor. Não viva mais como alguém que não conhece a Deus. Na inutilidade dos seus pensamentos. É muito forte, irmãos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, pela ignorância que estão por causa do endurecimento do seu coração. As pessoas, eles estão alheios à vida de Deus. E vocês não podem viver como eles. Em outras palavras, não viva alheio ao que Deus tem para você viver. Eu não sei, irmãos. Para mim, é muito forte. E quando nós nos colocamos na igreja, num culto, nós estamos num ambiente, irmãos, profético. Aqui nós somos exortados, aqui nós somos desafiados, aqui nós somos lembrados, aqui nós somos exortados, animados, aqui nós somos curados, fortalecidos. Este é um lugar, irmãos, onde nós podemos falar. Este é um lugar onde nós podemos permitir que o Espírito Santo fale conosco, que nos desafie a viver o que Ele tem planejado para nós vivermos. Aqui é o lugar da gente rasgar o coração. Aqui é o lugar de nós olharmos nos olhos uns dos outros e falar assim: meu irmão, acorda para a vida. Cara, para de perder tempo com essas picuinhas. Perdoa sua mulher, perdoa o seu marido, perdoa o João que sentou no seu lugar, perdoa o irmão que botou o carro na sua sombra. Para de olhar para essas coisas. Perdoa aquele que falhou com você. Cara, o chamado de Deus é muito maior do que isso. Não vamos viver dessa forma, mas vamos olhar o que Deus está propondo. Sabe o que Deus está propondo? Uma vida de proclamação das suas grandezas. Você é um tesouro particular de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, nação santa, um reino de sacerdotes, chamado sim das trevas, mas agora nós não estamos mais no império das trevas, agora nós estamos em outro lugar, num lugar de redenção, de libertação, num lugar de perdão, num lugar de vida nova e transformada, e este lugar é um lugar de proclamação. Aleluia! Então, irmãos, o Senhor Ele nos restaura também ao propósito. Você vê que lá em Êxodo, no capítulo 6, no comecinho, Deus falou com Moisés: Moisés, fala para eles que eu vou tirar eles da escravidão, que eles vão ser o meu povo. Depois a gente vai caminhando, quando chega lá no deserto, no Monte Sinai, Deus chama Moisés de novo e fala assim: fala para eles que eles vão ser o meu tesouro, eles serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Veja que Deus ele foi caminhando com o povo e foi restaurando. Quando nós vemos a causa do cativeiro, vou aqui abrir um parênteses, talvez nem todos saibam da história. Depois você estuda, a gente vê a causa do cativeiro de Israel. Israel foi colocado ali na terra prometida e estava vivendo como uma nação, estava prosperando, mas de repente abandonou o Senhor por causa da idolatria. E abandonou, então Deus corrigiu o povo e tirou o povo da terra e eles se tornaram escravos de novo da Babilônia. Foram escravizados de novo pela Babilônia. E aqui está a razão. Jeremias 44, verso 4, diz assim: vez após vez, eu enviei a vocês os meus servos, os profetas, que disseram: não façam essa coisa detestável que eu odeio. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, não se converteram da sua maldade e nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Foi assim com a nação de Israel. Mas o que me chama a atenção é Deus falando através do profeta Jeremias: eu enviei os meus profetas vez após vez. Ou seja, enviava de novo, enviava de novo.
vez após vez, para falar com a nação. Depois enviou o seu próprio Filho, que morreu na cruz por nós. Foi assim com Israel e, infelizmente, muitas vezes é assim com a igreja. O Senhor nos deixou a sua palavra que nos adverte, o seu Espírito atua em nós, age em nós. Deus levantou a igreja, e a igreja, ela nos exorta, ela tem o seu papel profético. Deus levanta homens e mulheres para falar conosco, canções falam conosco, estudos falam conosco, testemunhos falam conosco, pastores falam conosco. Sexta-feira o Davi ministrou uma palavra aqui, falando sobre voltar ao primeiro amor, falou conosco, falou com a gente. Deus está falando, irmãos. A pergunta é, nós temos ouvido? Somos uma nação chamada para anunciar as grandezas do Senhor, fomos chamados com um propósito. A libertação é parte do propósito. Vivemos uma libertação, mas ela não termina em si mesma. Irmão, Jesus não morreu apenas para libertar você, querido. O centro do Evangelho não é você. Deixa eu te contar uma coisa. O centro do Evangelho não é você. O centro do Evangelho não é o homem. O centro do Evangelho é o Messias, é o Senhor Jesus, amém? Ele é digno de honra, de glória, de louvor. E nós vivemos para Ele. Glória a Deus que Ele nos amou, nos chamou através da sua graça. Não por merecimento, nenhum de nós merecia ser chamado, ou salvo, ou liberto. É pura graça, irmãos, pura misericórdia. É gratidão, é amor de Deus, assim, Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, não temos mérito nenhum na nossa salvação, mérito nenhum, até mesmo no trabalho que fazemos, porque se eu estou pregando o Evangelho aqui é porque o Senhor me capacitou para isso, porque eu sei de onde eu vim, eu sei como eu era, eu sei qual era a visão que eu tinha de Deus, eu sei como eu era quando Ele me encontrou. Eu sei como eu era quando eu tive a percepção de que eu precisava entregar a minha vida a Jesus. Só eu sei. Talvez a Adriana saiba porque vivia comigo. Mas eu sei. Você sabe quem você é. Você sabe se você é sincero diante de Deus ou não. Você sabe se você se converteu ou não. Nós sabemos, nós e Deus sabemos. Fomos chamados então com um propósito. Viver essa libertação é parte do propósito, mas o propósito final é anunciar as grandezas do Senhor, daquele que nos chamou. E a pergunta que fica, irmãos, para nós nessa manhã: depois de ouvir o que ouvimos, temos anunciado as grandezas do Senhor? Vou começar devagar, tá bom, irmão? Vou começar devagar. Os seus filhos que convivem com você, dentro da sua casa, eles conhecem as grandezas do Senhor através da sua vida? Seu marido, a sua esposa, se você é jovem, solteiro, os seus pais podem ver a grandeza de Deus na sua vida? A sua vida proclama as grandezas do Senhor? Agora vamos esticar um pouquinho. As pessoas que trabalham conosco sabem que somos cristãos. As pessoas que são os nossos vizinhos sabem que nós vivemos para Deus. Os nossos familiares conhecem a Deus ou conhecem as grandezas de Deus através de nós. Irmãos, nós temos vivido isso como igreja. Nós vamos voltar ao GR, não essa semana, na outra. Você tem convidado pessoas para o seu grupo de relacionamento? Você tem chamado pessoas para experimentar aquilo que Deus deu a você? Porque se nós ficamos muito preocupados só com a nossa libertação, faz parte, mas isso tira o foco. O foco é viver para Deus. O foco é anunciar as grandezas do Senhor.